Boa noite, meliantes. Hoje é sexta-feira, 30 de outubro de 2020. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Vamos ver direto aqui. Esse aqui é um meganha, aqui é da gangue dos meliantes. É o Ayrton, ele vai falar um pouquinho dele para vocês. Quem é o Ayrton, gente? Diz aí. Quem é o Ayrton? Como ele mesmo diz, vou explicar aqui para os meliantes. Meu nome é Ayrton, tenho 20 anos, estudo turismo, gosto bastante de política, gosto bastante de pesquisar sobre esses assuntos e estou aqui para fazer uma participação no vídeo de hoje, fazer uma conversa, vamos ver o que vai rolar. Ele vai virar sócio atleta, a gente vai conseguir trazer a Roberta para cá e outros mais, para só perder a timidez, vir aqui para o canal para participar. É isso aí, vamos crescendo devagarzinho. Aí embaixo tem o sininho, tem o joinha, beleza? Se inscrevam no canal e compartilhem esse canal. Indiquem para os amigos esse link para que mais pessoas assistam, aos pouquinhos a gente chega lá. Beleza? O livro hoje, gente, que eu vou recomendar para vocês é O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Chegamos no Olavo de Carvalho. Eu vou falar um pouquinho a respeito dele, porque é um nome que está muito em voga aí, muito controverso. Vamos falar a respeito de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é uma coisa um pouco curiosa. Eu vou falar do meu sentimento em relação ao Olavo de Carvalho. Se o Ayrton quiser falar alguma coisa, ele fala também. Olavo de Carvalho, o que você lê de Olavo de Carvalho, esse é o primeiro livro, é o mais basicão que vocês podem ler, tem outros e mais para frente a gente vai indicar. É um camarada que tudo que ele escreve, ele tem razão. É impressionante. Valeu? Só que eu, particularmente, não gosto muito quando o Olavo de Carvalho fala. Eu não sou muito fã, não é a questão de Olavo de Carvalho. Eu, Eduardo, não gosto de pessoas que aparecem muito, pessoas com um linguajar dele, pessoas assim, sabe? Eu gosto de pessoas discretas. Apesar de não ser uma pessoa muito discreta, eu dou mais valor à pessoa, ao artista, principalmente, que vence com a sua obra, não com o seu posicionamento, com os seus trejeitos, com as falas, suas manias. Eu não sou muito ligado nisso, não. Eu acho que o Olavo de Carvalho, às vezes, passa um pouco do ponto, chama muito refletor para cima dele, mas ele tem, felizmente para nós, infelizmente para a nossa história, ele tem razão em tudo que ele fala. É impressionante. Você pega esse livro, você lê, não importa qual é a sua corrente política, ideológica, eu te desafio, você lê esse livro e dizer para mim que tem alguma coisa errada ali. Mas não é dizer que você acha. Aqui ninguém acha nada. Aqui as pessoas apresentam os dados, os fatos, e nós vamos debater em cima de dados e fatos. Não tem essa papagaiada que dados e fatos são artefatos burgueses que são contra a revolução. Não tem essa parada não. Fato é fato, número é número, e é isso aí. Alguma coisa sobre o Olavo? Eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua sobre o Olavo de Carvalho. Você diz que não gosta muito dele se impondo, ele acaba sendo um pouco agressivo, ele não mede muito as palavras, mas eu vejo que quando ele é um pouco agressivo, ele acaba... por ele enfrentar muita gente do alto escalão, que tem que, vamos dizer assim, manter uma pose, ele sendo agressivo, ele meio que tira a oportunidade do cara falar assim, você é isso, é isso. E como o outro não pode ser agressivo, ele fala, não, eu não sou, quem é esse cara? Pela própria expressão dele, ele consegue mostrar que ele consegue ser... Ele mantém um nível que ele impõe uma certeza. Como ele mesmo disse, que o Olavo tem razão, os caras ficam tão eu tenho que manter a pose, que nem conseguem responder. O Brasil precisa de mais gente que... Ele foi o primeiro, né? Foi o primeiro, que se impõe. Já há bastante tempo, que trouxe de volta, né, a direita para o Brasil. Sem ele não existiria direita no Brasil. A direita que dormiu, que hibernou, que assistiu os militares fazendo as coisas erradas que eles fizeram. Eu não sou contra militar, sou a favor de tudo que eles fizeram, mas não sou a favor de muitas coisas que eles fizeram também, né? Não sou a favor do positivismo dos militares. Mas voltando ao Olavo, eu entendo o que ele fala. Se você pegar o Olavo para debater com qualquer um desses aí, o Olavo destroça.
Então tem muito aquele sentimento, aquela raivinha que eles têm do Olavo. Na verdade, aquilo é um medo enorme. Nenhum deles chegaria para um debate com o Olavo de Carvalho, porque sabe que vai levar na fuça mesmo, com todo aquele jeito dele. Mas eu estou falando, é um sentimento meu. Eu acho que ele poderia ser uma pessoa mais equilibrada, mais assim, outra apresentação. Por exemplo, eu sou muito fã de um que já teve um desafeto com ele. Eu sou muito fã do Rodrigo Constantino, porque eu acho o Rodrigo Constantino um cara equilibrado. Estou citando um exemplo. Hoje eu vou citar um outro exemplo aqui, tá? Mas eu não gosto, mas não é do que o Olavo fala, do trabalho dele. Eu não gosto muito do jeito dele. Eu acho que podia ser um pouco mais comedido. Beleza, gente? Vamos tocar isso aqui. Eu ia falar... Não, vou falar mais tarde, né? Dessa outra indicação, dessa outra pessoa que faz uma análise maravilhosa também. O filme de hoje, que eu vou indicar para vocês verem nesse feriadão, presta atenção, galera. Esse filme é de 1982. Tem uma versão de 2019, Blade Runner. Por que eu estou indicando esse filme para vocês? Tem a ver com o que está acontecendo agora, alguma coisa. No final do filme, aquele que seria o vilão, não é uma questão de spoiler não, isso é um filme manjado. O que ele seria o vilão representava de verdade para ele, era o amor à vida, a necessidade da vida. Ele amava tanto a vida, que ele poupou a vida do seu inimigo no filme, que no caso seria o mocinho. Vocês vão ver essa cena. Por que tem a ver isso também? Porque ele lutava pela liberdade dele. Estava errado, era contra a lei, ele já sabia que ele ia morrer. Então, ele deu tudo o que ele podia no filme para ter uma chance de viver mais. É o amor que ele tinha, aquela possibilidade de viver, e isso é muito bonito no filme. Tem uma cena marcante na história do cinema. É um filme da década de 80, um cult movie da década de 80, que está no meu coração. O filme de 2019, a continuação, que é Blade Runner 2049, é mais ou menos uma continuação, mas é difícil você ter uma continuação de filme que seja boa, né? Mas essa vale a pena também. Harrison Ford aparece, não é o mocinho principal do filme, mas vale a pena ser visto. Então assistam a primeira versão de Blade Runner e assistam a continuação de Blade Runner, se ligando naquele lancezinho, no finalzinho do filme, que vocês vão se tocar o que é. Eu gostaria de fazer um comentário sobre Blade Runner, que eu cheguei a ver o primeiro filme, eu acho um filme muito bacana. É um filme cyberpunk, para quem gosta de cultura pop, assim, ele é bem futurista. Aquela Los Angeles caótica, bem né? caótico, no cyberpunk e tal. Eu acho o primeiro filme um pouco, para os jovens de hoje em dia, chega a ser um pouco lento, apesar de ser muito bacana. O novo tem muito mais efeito especial, até por ser mais novo, mas é um filme muito bacana. Se você não conseguir encontrar o antigo, veja o novo, depois veja o antigo, que os dois são muito bons. Isso aí, gente. Vamos lá, tocando aqui na nossa pauta. O canal que eu vou indicar hoje, canal do YouTube, é um canal assim mais sério, é um canal, não é um canal no ritmo que eu venho indicando, é o canal Crítica Nacional com Paulo Enéas. Paulo Enéas essa semana soltou uma análise a respeito do que está acontecendo com esquerda e direita. Eu não vou tocar no assunto, mas eu gostaria que vocês acompanhassem. Foi uma análise tão bacana, até o Abraham Weintraub escreveu lá, falou que foi uma das críticas mais perfeitas que ele já leu. Eu gosto muito do Paulo Enéas, é um camarada muito sério, eu gosto muito do posicionamento deles também. Mas é um canal mais adulto, vamos dizer assim. Mas dá uma passadinha lá, eu estava conversando mais cedo com a Ayrton, que a gente tem, eu estou indicando aqui canais, e são muitos para indicar, uma lista infindável. Não é para todo mundo, ninguém vai ter tempo, né, para assistir todos esses canais. Então, estou dando a liberdade para vocês conhecerem, se identificarem com esses canais e escolham alguns, 2, 3, 4, 5, quantos vocês quiserem, para passar a acompanhar. Porque ali sim, é a nova mídia, é onde você vai ter informação de verdade, sem ter compromisso financeiro e ideológico. É nessa mídia alternativa, isso aqui que nós estamos fazendo, né, que você vai conseguir realmente se informar.
porque a mídia tradicional, que eu chamo de mídia moribunda, ali não dá não, é tudo interesse econômico, ideológico, econômico, não tem rabo, não tem cabeça, mas é por aí, não dá para a gente levar mais por aí. Nossa conversa da semana, hoje vai ser a conversa da semana, vai ser um bate-papo aqui com meu amigo, que ele também é um entusiasta dessa bandeira aí, né? E a pergunta, quer dizer, nosso assunto hoje é monarquismo. Diga lá. Monarquismo. Eu gosto bastante da monarquia, eu sou bastante entusiasta com esse sistema de governo, acho que ele gasta muito menos que o nosso sistema atual, ele gera muito menos brechas para corrupção. Eu tenho bastante simpatia, apesar de ter umas opiniões um pouco diferentes sobre esse modelo. Mas eu acho interessante ter essa bandeira aqui, porque eu vejo um negócio muito antigo. Teria algum, eu vou até perguntar para o meu amigo, teria algum meio da monarquia voltar ou ser restituída no Brasil? Olha só, vamos entender uma coisa, o monarca, para existir a monarquia, precisa existir uma vontade popular. Há poucos anos nós tivemos um plebiscito que decidiu pelo presidencialismo. Tudo bem. Por que isso também? Porque o assunto monarquia, naquela época, praticamente não foi ventilado. E o que eu venho vendo recentemente é um número crescente de grupos de Facebook e Twitter, pessoas tocando nesse assunto, a monarquia. Então, esse esclarecimento é fundamental, porque a monarquia, ela não pode ser decretada, ela tem que ser referendada, ela tem que ser feita por aclamação popular. O rei, aquele que foi escolhido dentro da linha sucessória, ele tem que ser aclamado, ele tem que ser querido pelo povo, desejado pelo povo. Primeiro, o povo tem que saber o que é monarquia, o que está na cabeça do povo. Fala em monarquia, aí você vê em livros de história, absolutismo, pensam direto em absolutismo. Ou então aquela ideia, rainha da Inglaterra não serve para nada. Mais ou menos, entendeu? Então, existem níveis, vamos dizer assim, de monarquia que podem ser implementados. Evidente que vai ter que ser feita uma nova Constituição para isso. E dentro dessa Constituição tem que se estipular o que o monarca pode fazer. Ele não vai ser uma vaquinha de presépio, não vai ser uma rainha da Inglaterra. Ele tem que ter algum poder. E o que eu vejo, o meu raciocínio é o seguinte: eu gosto da República, só que eu acho que a República não funciona direito. A República não funciona direito porque ela não tem um verdadeiro poder moderador. Estamos falando de Brasil, gente. Os poderes, eles têm que ser harmônicos e independentes. Eles não são harmônicos, eles não são independentes e a Constituição não está funcionando. Onde é que entraria o monarca nessa história? O rei, ele faria aquela intermediação entre os poderes, ele poderia ter, assim como tem na Inglaterra, o poder de dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Como poderia observar um juiz do Supremo, você está legislando, o Supremo está legislando, você não pode fazer isso, a Constituição está dizendo, então tchau, um abraço. Congresso, aí vai depender do que ficar estipulado nessa Constituição, Congresso ou o chefe do Executivo vai e nomeia outro. Em relação ao Supremo, eu tenho outras ideias, por exemplo, não haver cargo vitalício, deveria ser mandato de 10 anos, realmente haver uma prova de notório saber, né? Nós sabemos que temos um ministro do Supremo que foi reprovado em concurso, 2 vezes em concurso para juiz e é ministro do Supremo. Bom, deveria haver um pré-requisito, o cara tinha que passar pelo menos 10 anos como desembargador, sendo juiz mesmo, né? Isso o monarca? Não, já estou falando do Supremo, então eu entrei nesse assunto. Mas isso no meu entender, o monarca poderia observar isso e falar, não, você está pisando na bola, não está legal, sai aí e indica outro. Então ele poderia ter um pequeno poder para que houvesse esse equilíbrio. Porque quando você entrega
essa interdependência de vigilância entre os poderes, a política e o que eu chamo de rabo preso, acaba não deixando isso funcionar. Então, deixa eu ver se eu entendi. Seria como um poder assim especial para garantir que tudo funcionasse. Exatamente. Eu tenho o meu amigo Laudelino, ele usa Laudemir de Oliveira, ele fala o seguinte, que a monarquia é como se fosse, o Estado funcionava como se fosse um motor de 3 cilindros, então tem os pistões subindo ali, então ele precisa de óleo, e o monarca seria esse óleo que vai lubrificar essa relação entre os 3 poderes. Eu acho essa definição fantástica. Isso eu peguei do Laudelino. Eu sou monarca, eu sou monarquista desde garoto, porque eu sempre fui apaixonado pela história do Brasil. E eu sempre reconheci desde cedo que 15 de novembro de 1889 foi a maior vergonha da nossa história. Foi um verdadeiro golpe. O povo não ficou sabendo, né? O povo prometeram para o povo, está me faltando o nome do sujeito, falou, nós vamos fazer, vamos colocar isso para você aí, e como é que vocês vão querer o regime e tal. Foi no estado referendo, foi mais de 100 anos depois, esse referendo para saber se queria presidencialismo, monarquia. Quer dizer, o povo foi enganado, foram 2 tramas dos republicanos, que eram ínfima minoria no parlamento brasileiro, enganaram o Deodoro 2 vezes no mesmo dia lá, e passaram o rodo aqui, fizeram uma injustiça muito grande. Os 2 primeiros atos de Deodoro foram bastante infelizes, e o povo não estava sabendo, o povo não quis aquilo. Essa é a verdadeira história do Brasil. E era um país que estava dando certo. Existem indicadores históricos, vocês podem pesquisar o que era o Brasil naquela época, na mão do talvez o maior patriota que nós tivemos, ele, o Irineu Evangelista, né? Barão de Mauá, né? Foi o maior investidor no Brasil, né? O Ike Batista queria ser o novo Barão de Mauá, né? Mas não. Então, eu vejo que dentro do que eu já estudei, do que eu aprendi, eu continuo aprendendo, sei um pouquinho, sei talvez um pouco mais do que vocês, mas tem muita gente que sabe muito mais do que eu, então a gente continua estudando sempre. Cada dia que passa eu aprendo uma coisa nova e eu me revolto cada vez mais porque o Brasil ainda não é uma monarquia e porque o país, infelizmente, não funciona, porque não tem alguém com amor pela terra, pela própria terra, o cara que levou num saquinho areia da praia de Copacabana para Paris e quis ser enterrado com a areia do lugar onde ele nasceu, entendeu? Então isso é muito bacana. Então desde garoto que eu sou apaixonado por essa forma dessa bandeira, mas principalmente com esse miolo aí, porque é a bandeira da nossa primeira bandeira como nação, é a bandeira do Brasil Império. Alguma coisa mais, Ayrton? Não, por aqui, por enquanto tá tudo bem. Nenhuma perguntinha. Ali, ó. Então vamos lá. Esse aqui você me ajuda também, tá? Beleza. A pergunta da semana é do Caio. Ele tem 17 anos, também está no 1º ano no ensino médio. Bem complicado, né? Como escolher um bom candidato conservador para prefeito e vereador? Ele deve votar agora, né? Sim. Bom, ele quer um candidato conservador. Bom, ele é a favor da vida, é contra o aborto, é a favor da liberdade do indivíduo, entendeu? Trabalha, ele funciona, a moral dele, a moral, a ética, todos os conceitos dele são fundamentados na cultura judaico-cristã. Esse é o básico do conservador. É aquele cara que quer trabalhar, chegar em casa, ter os seus filhos na sua casa, no seu lar, educar os filhos, prosperar, ele e a comunidade onde ele vive, entendeu? Então esse é um conceito básico de conservador. Já passei para vocês o livro do Roger Scruton, aquilo ali vai... E eu acho interessante porque o próprio brasileiro médio, mesmo sem conhecimento de política, acaba sendo um conservador. Ele trabalha, ele chega em casa, quer ver sua mulher bem, quer ver sua filha sem sofrer um roubo ou algo pior. É intrínseco no brasileiro. E que ele consiga trabalhar e, com sorte, se aposentar, poder viajar com a família dele. Ele só quer viver a vida dele sem ninguém atrapalhando. Muito menos assim. Estado interferindo Exatamente. na vida dele, né?
querendo dizer para ele o que ele tem que fazer, qual é o curral que ele tem que andar, né? Isso aí não combina muito com o conservador. Então, Caio, você tem que fazer o seguinte, você tem que pesquisar. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta maravilhosa chamada Google. Você digita o nome do cara e pesquisa a vida pregressa dele. Vê quem é, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, quais são as ideias. Se tiver alguma coisa no YouTube, vai lá no YouTube, assiste o que ele falou, vê se combina as ideias dele de alguns anos atrás com o que ele está propondo hoje. Infelizmente, o que a gente viu de candidatos conservadores que votaram no candidato conservador, votaram não, apoiaram, seguiram junto com o candidato conservador à presidência da República, Bolsonaro. Pularam no barco, já estavam eleitos, já começaram a seguir uma outra linha. Eu, por exemplo, eu conheço uma pessoa há muitos anos, que ela estava ali no Twitter, no YouTube, estava lá batalhando a ideia do governo e pai e tal, e eu tô ali, pô, bacana, tá fazendo isso, né? Mas de repente ela vem candidata a vereadora. Aí eu fiquei um pouco triste, cara, porque eu já não acredito muito nas pessoas que fazem isso não, porque ou o camarada ele não tem um segundo interesse, ele só quer participar, só quer ajudar, ou então ele já estava com aquilo todo, não, eu vou surfar na onda do Bolsonaro para me candidatar a alguma coisa e conseguir alguma coisa. Então, eu conheço gente também que começou bem antes, 2018, já estava ali trabalhando com a direita, trabalhando com o Bolsonaro, ajudando na campanha e não quer se meter na política, não sabe? Não é que eu seja contra não, mas eu acho que eu sinto um pouco de alguns candidatos, assim, aquele negócio de pegar aquela prancha de surf ali e seguir na onda do Bolsonaro, na onda da direita, que é uma onda que a gente não quer que acabe, né? Mas tem que ser aquele tsunami da direita que nunca acaba, tipo pororoca, né? Mas isso é que eu falo para você. Você tem que pesquisar, ver o que o cara falou. Você chega para um candidato, se você tem a oportunidade de estar com ele, e diz, você é a favor do aborto? Você é a favor do posse de armas, do indivíduo defender a casa dele, ter uma arma para defender a família dele? Faz esse tipo de pergunta para ele. Primeira escorregada, cai fora. Infelizmente no Brasil é difícil a gente ter candidato bom que a gente confie, né? Plenamente. Mas esse é um trabalho cívico que você tem que fazer. Você quer votar bem? Você tem que pesquisar, você tem que conhecer as pessoas, né? Alguma ideia? Não, eu acho muito interessante a pesquisa, acho muito importante o jovem, você, jovem brasileiro, do carioca no caso de mim, pesquise seus candidatos, procure alguém bom para você, que pegue que se identifique, que você se identifique. Vote num cara, não vota de cara de esquerda, cara. Vota num cara de direita, ele vai te dar, não vai interromper a sua vida, vai querer te ajudar, ele não vai querer botar mais imposto, querer entrar na sua vida. Vota no direitista, cara. Você quer seu PlayStation barato? Vota no cara de direita. Assim, não é questão da gente extremar essa opinião. Hoje deu no programa do Lacombe, né, a Rede TV, né? Eu estava almoçando com a minha mãe e aí tem uma jornalista que ela é nitidamente de esquerda. Aí tinha uma psicóloga e um cientista, um professor. E o que ela estava... A psicóloga e o professor estavam apresentando fatos, dados, okay? E falando, você pode pesquisar no Google, olha, a jornalista esquerdista, ela estava entrando em desespero, porque para ela, é aquilo que eu falo, né? Não fui eu que falei, quem falou isso foi o Che Guevara, muito tempo atrás. Existem fatos, isso aí é futilidade burguesa, que é contra a revolução. Números, fatos, realidade não interessa. Não interessa é o que a gente quer. Não gostou, é paredão. Entendeu? Então, para eles é isso. O Paulo Francis falava, o Paulo Francis é um jornalista que você não deve ter perto. Não conheço. Ele falou uma coisa muito interessante, mas isso falou tem 30 anos. Ele falou assim, você quer destruir um esquerdista? Deixa ele falar. Sim.
Aí presta atenção. Se você prestar atenção e anotar, e você for ver o que aquilo ali tem a ver com a realidade, com o mundo real, com o mundo factível, né? Cara, não é questão de gostar ou não gostar da esquerda. Os caras vivem outra realidade, sabe? Não é. É aquele cara que fala em multiculturalismo, intolerância, mas no final ele quer dar uma canetada para te obrigar a entrar no curral que interessa a ele, que ele acha que aquilo está certo. Aí morre a tolerância, morre o multiculturalismo, morre a sua opinião, morre tudo. Tem que prevalecer o que ele quer. Ele quer o seu bem, ele quer tomar conta da sua alma. Ele vai te dar tudo, desde que você fique calado e não se manifeste contra ele. Entendeu? Infelizmente, por que a gente fala que a direita tem que voltar, que a direita sonolenta no Brasil desde a década de 60 lá, se acomodou e deixou a esquerda dominar a cultura do Brasil, principalmente, cultura e educação. Eles ganharam a cabeça dessa turma e aquele negócio de representatividade que está caindo, graças a Deus, artista não palpita mais em nada. Né? Até porque não tem dinheiro. E acabou a mamata, né? E a militância jornalística, pena do jornalista, o cara entra na faculdade de jornalismo, a chance dele sair de lá um esquerdista, às vezes ele não é nada, às vezes é um alienado. As chances dele sair de lá um esquerdista são de 98%, entendeu? Mas é isso aí. Tranquilo? Tranquilaço. Então, agradecer aqui ao Ayrton a presença, espero que ele traga outros, que ele venha outras vezes, que ele ajude a Roberta a perder a timidez. E lembrando para vocês, se vocês gostaram desse papo, curte aí. Deixa o like. Isso, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e, desce a lenha na crítica, mete um alho e faz perguntinha. Manda em DM pra gente as perguntinhas. Até agora só tá pintando perguntinha em DM para mim, entendeu? Eu quero que o pessoal mostre a cara, apareça mesmo. Faz um videozinho, se eu gostar, eu jogo aqui, eu vou incluir. Já tô com um novo software aqui, vai melhorar a aparência do canal, vai ficar bem legal para vocês. Valeu, beleza? Valeu. Tchau, tchau.